de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Seja tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer ao Senhor que nos concede a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E para mim é uma grata satisfação de estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Bom é estar em lugares novos, porque assim cresce a nossa amizade. E eu costumo dizer que quem tem amigo nunca fica perto. Jesus é bom, está nos dando essa chance de nós nos conhecermos. Nosso irmão Reginaldo, que foi o instrumento de Deus para que nós estivéssemos aqui. Também o Ricardo, que toda quinta ele está lá na Josefa. Embora nós estamos aqui em Guarulhos pregando toda quinta-feira na igreja da pastora Josefa, nós também somos pastor de uma igreja onde ela está em desenvolvimento. Deus tem abençoado ricamente o trabalho lá, e eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu tenho provado das bênçãos de Deus no decorrer do tempo. Sou uma pessoa que Deus fez promessa, e eu sou uma testemunha do quanto que Deus cumpre o que Ele fala, porque muitas coisas que Deus me prometeu e que eu vi cumprir, na época que Ele falou, eu estava na sarjeta. Eu fui para a sarjeta porque eu era crente. Minha família não aceitava esse negócio, eram espíritas. Só que lá na sarjeta Deus falava comigo. Ele falou: vou te tirar daí, vou te levantar, você vai pregar minha palavra, você vai para outras nações. E assim Deus fez. Deus nos levou para morar na Alemanha por um tempo para ministrar a palavra. Depois fomos para a Espanha, depois fomos para a América, e ficamos indo lá e cá, Brasil e outros lugares. Deus é Deus que fala e é Deus que cumpre. Eu sei que você está no endereço certo. Foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. Queridos, quero agradecer também ao pastor da congregação, que Deus possa estar abençoando, que temos dado essa oportunidade e essa liberdade de poder estar ministrando a cada servo do Senhor, ministro de Deus. Que o Senhor esteja abençoando. Hoje eu não vim com a minha esposa, porque também amanhã nós temos Santa Ceia na igreja, e ela se propôs a estar organizando o que precisa. Existem coisas que só cabe mulher, homem não sabe. Se tentar fazer, sai feio. Então para mim não tentar fazer bonito, eu evito, tá? Até que está presente, porque mulher sabe fazer muita coisa do que melhor que homem, principalmente enfeite. Embora tenha alguns outros que é ímpar, mas as mulheres aí enfeite e outras coisas de organização, principalmente de festa, ela se destaca. Minha esposa é uma, e ela falou: pode ir que eu vou estar aqui, e eu louvo a Deus pela vida dela. Queridos, quando me lançaram a oportunidade, o Reginaldo me falou assim: não vai ter um tema. E eu vindo para cá falando com Deus, quando eu estava chegando aqui, até então Deus não me disse nada a respeito do que deveria eu falar. Mas quando eu sentei aqui, orei um pouco, veio uma história no meu coração. E até então foi falado um pouco daquilo que eu quero passar para os irmãos aqui. Então eu gostaria que os amados abrissem a vossa Bíblia em dois textos, ou melhor, uma carta e um evangelho. Você vai abrir a tua Bíblia na carta de Hebreus, capítulo de número 10, e vai deixar também tua Bíblia pronta em Mateus, capítulo 17. Eu vou ler em Hebreus capítulo 10. Amém? Hebreus capítulo 10,
Eu quero ler aqui o verso de número 35 em diante, que diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. Queridos, deixa a tua Bíblia preparada em Mateus 17. Enquanto isso, nós vamos observar o que o escritor da carta aos Hebreus está falando aqui. É interessante que essa carta foi endereçada a pessoas que estavam espalhadas, principalmente alguns judeus. Se você observar o escritor da carta aos Hebreus, era alguém que conhecia a fundo os costumes hebreus, era alguém que sabia das leis de Moisés, sabia como uma vida em Israel vivia. E é interessante que ele escreve essa carta para algumas pessoas que estavam espalhadas dentro do Império Romano. E tudo consta que essa comunidade tinha passado por um aperto violento. Então, que até mesmo fala que era necessário eles lembrarem dos tempos passados, porque eles tinham passado por uma questão. Só que tudo consta que aquele sofrimento acabou e uma paz estava predominando. Só que o escritor, ele escreve para incentivar os crentes, porque existem coisas que, por mais que o tempo está favorável, nós não podemos abrir mão delas. Existe posicionamento que jamais, por mais que tudo esteja tranquilo, nós não podemos abrir mão desse posicionamento. Olha o que ele diz. Nós lemos aqui, eu quero observar alguns trechos, que ele fala assim: olha, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Ele fala mais, porque necessitais de paciência. Duas coisas eu observo aqui. Ele fala que é necessário ter confiança. E se você observar, eu nem sei que eu estou falando com pessoas que confiam em Deus, pessoas que acreditam em Deus. Só que tem um porém. Eu vejo que existe a irmã da confiança, porque a irmã da confiança é a paciência. As duas andam juntas, porque se você observar, existem situações ou existem promessas de Deus que ela é rápida em acontecer, mas existem outras, irmãos, que por mais que você seja ocioso, ela só vai acontecer a um tempo determinado. E esse tipo de promessa é necessário ter essa condição, paciência. Embora nós estamos vivendo num tempo, irmão, que essa virtude chamada paciência parece que ela tem desaparecido gradativamente. Ainda mais em nosso São Paulo. Nós vivemos em um lugar em que as pessoas estão correndo, em que as pessoas estão agindo com velocidade. Aqui um parênteses sobre isso. Nós vivemos num tempo da tecnologia. Você pode ver, nós estamos vivendo uma era em que as coisas que outrora eram distantes,
problemas. Nós estamos vivendo um tempo do fast food, pede aqui, recebe ali. Você pode ver que aconteceu uma catástrofe nos Estados Unidos a respeito daquelas torres. Nós observamos em tempo real o acontecimento lá, porque através dos satélites tem trazido uma alta velocidade aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Essa tecnologia é boa? É, em partes. Por que em partes? Porque você já viu que por mais que essa tecnologia possa ser boa, parece que ela tem acelerado o ser humano. Hoje em dia, as pessoas não suportam esperar por muito tempo. As pessoas não suportam que o tempo passe e se prolongue. Alguns esperam, mas dependendo do tempo de esperar, tem gente que desiste. Só que a Bíblia diz aqui que só não basta acreditar, tem que ter paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse a respeito de micro-ondas, coisa rápida, e eu comparo isso com algumas bênçãos. Existe bênção de Deus que é rápida, mas existe outras, irmãos, que ainda ela é fabricada à moda antiga. Sabe como? No fogão a lenha. Já comeu comida de fogão a lenha? O processo demora, mas o paladar da comida é diferente. Está demorando, irmão? Espera. Espera. E é interessante que ele fala o método certo de esperar. Ele fala assim: é necessário que nós confiemos, também é necessário ter paciência. E ele fala o método como tem que esperar. Ele fala assim que a melhor maneira de esperar é fazendo a vontade. Irmão, tem gente que está esperando, mas eu repito, a maneira certa de esperar na promessa de Deus é fazendo. Aleluia, o que é que você está fazendo? Aleluia, Jesus. Esperar não é sentado de braço cruzado, não vai resolver nada. O melhor segredo, a melhor maneira de esperar é fazendo a vontade. É o que está escrito: depois de ter feito a vontade, alcançais a promessa. Quantos têm promessa aqui, Deus? Mas eu repito, o segredo é esperar fazendo. Me ajuda a pregar e falar para o teu irmão: o que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Melhor maneira de esperar e ver promessa de Deus cumprir é esperar fazendo alguma coisa, principalmente aquelas que Deus determinou para você. Mas olha aqui para mim. Eu gostaria que os irmãos parassem agora para observar o que diz em Mateus 17, verso de número 24 até o 27. Se você for ler ali, você vai ver que essa história fala a respeito do imposto. E é interessante como essa história se monta. A Bíblia diz que Jesus chega a Cafarnaum. Para nós entender, a história diz que Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, e quando ele começou o seu ministério, ele fez de Cafarnaum um dos seus pontos de pregação, ou um dos seus quartel-general. Só que você vai ver que agora Jesus está retornando a Cafarnaum. Segundo alguns historiadores, diziam eles que Jesus estava ausente entre 5 a 6 meses da casa dele,
aquele que estava em Cafarnaum. Ele estava ausente. E se você observar, o período que Jesus está chegando não é um período agradável, não é um período legal, porque você vai ver que Jesus chega e parece que na porta da casa já estava lá alguns cobradores de impostos, só esperando ele chegar. É interessante que a Bíblia está nos dizendo que esses que estavam lá iam lá para cobrar. Se você entender, você vai ver que Jesus também tinha esse problema que nós temos, chamado dívida. Jesus também tinha dívida, porque foram atrás dele. E a Bíblia diz que Pedro, saindo para fora, os cobradores de imposto falam para ele: o teu Senhor, por acaso, paga as moedas ou as dracmas? Pedro olha para ele e fala assim: ele paga. A história diz que Pedro entra para dentro. Jesus se antecipa e fala assim: Pedro, de quem é que os senhores ou os reis cobram os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Pedro fala dos alheios. Só que me chama a atenção uma coisa, como Jesus fala. Mas eu quero observar um fato aqui. Se você observar na história, Jesus tinha essa dívida para pagar. E o que me chama a atenção, que ter dívida já é complicado. Triste é quando essa dívida entra em atraso, porque tudo consta que além de Jesus ter a dívida dele estava atrasada no pagamento. Não porque ele queria, mas se você observar, devido às missões, devido às viagens, Jesus estava ausente. Se você observar, naquele tempo existia um sistema de cobrança. Como era esse sistema? Cada cidadão ia numa repartição pública, ia pagar as moedas. Se o tal não aparecesse, o cobrador ia na porta. Querido, e eu penso que o método de cobrar no tempo passado é diferente do nosso, porque hoje está bem sigiloso. Quando se vai cobrar uma dívida, é através de uma carta, é através de um e-mail, é através de um telefonema. Aqui não, é tete a tete, boca a boca. E eu penso, irmãos, que tinha alguns cobradores que faziam questão de fazer escândalo na porta. Sabe para quê? Para que os vizinhos soubessem que aquela casa estava endividada. E o que eu penso aqui é que esse que está falando está questionando: por acaso seu Senhor não vai pagar as moedas? Pedro fala: ele vai. Mas eu vejo uma coisa: falar que vai pagar com dinheiro no bolso, qualquer um faz. Mas eu quero ver falar que vai pagar sem um tostão no bolso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim aqui, irmão. Jesus tinha uma dívida. Além de ele ter a dívida dele parece que estava em atraso. Só que quando foram cobrar, Pedro foi falar, Jesus falou para Pedro: nós vamos pagar. Mas o que eu vejo aqui é que se Jesus consultou o bolso, você vai ver que não tinha nada. Mas você vai ver que Jesus vai contra a opinião. Você vai ver que Jesus vai contra as expectativas. O que eu penso é que naquele momento existia uma atmosfera negativa. Ao contrário, e você vai ver que Jesus, em meio a essa atmosfera, ele fala: nós vamos resolver.
de negócio. Aleluia, Jesus. Como você está assistindo as coisas da tua vida? Talvez você está vendo tudo negativado, tudo ao contrário. Só que nesta noite Deus vem falando: nós vamos resolver. Sabe por quê? Porque Deus não vê as coisas do jeito que você enxerga. Deus não está enxergando as coisas do jeito que o nosso inimigo está enxergando. Deus enxerga as coisas tudo diferente. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz, Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Olha aqui para mim, irmãos. Será que Deus não via trevas? Via. Mas Deus também já enxergava algo diferente. Alguém falou aqui sobre o vale dos ossos secos. Deus levou um profeta e Deus fez questão de fazer ele andar no vale, para que ele enxergasse e visse de verdade como estava o vale. Aí Deus vem e fala: por acaso pode reviver esses ossos? O profeta fala: tu sabes. Aleluia, Jesus. Aleluia. O profeta estava vendo um vale de mortos, mas Deus já estava vendo um exército de pé. Como é que você está vendo as coisas da tua casa? Como é que você está assistindo as coisas da tua vida? Eu vim dizer que Deus vê diferente do ponto de vista que você está vendo. Deus está enxergando diferente do ponto de vista que os teus inimigos estão vendo. E Ele vem dizer: nós vamos resolver este negócio. Se acredita que vai ter mudança, independente da crise que está instalada, Deus vai mudar. Acredita mesmo? Escuta, Jesus falou: nós vamos pagar. E ele fala o motivo: nós vamos resolver para que não haja escândalo. Querido, já estão esperando, já estão posicionados para aplaudir, para ver a tua derrota. Mas a palavra dele é essa: nós vamos resolver para que não haja aplauso, para que não haja alvoroço dos inimigos. A Bíblia diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A Bíblia diz assim: envergonhados e confundidos serão aqueles que querem ver o meu mal. Querido, Deus vai reverter algumas situações aqui dentro. Jesus falou: nós vamos pagar. Mas eu repito: pagar como? Sem dinheiro. Pagar como? Sem nenhuma moeda no bolso. Querido, é assim nós. Deus fala e nós questiona. Como nós questionamos? Como que isso daí vai acontecer? Como vai ser? De que jeito vai ser? Irmãos, eu não sei o jeito, mas eu sei dizer que vai ser resolvido. Olha bem para mim aqui. Eu sei que algumas pessoas vão entender o que eu vou falar. Até agora você esteve na mão de homens, só que Deus vai tirar pessoas aqui dentro da mão dos outros, porque vai ter causas que vai ser resolvida nesta noite. Vai ter mudança da parte do Senhor. Mas olha a palavra. É interessante o método que Jesus vai usar. A Bíblia diz que Jesus fala: vamos pagar, para que não haja escândalo. E a Bíblia diz que Jesus fala: Pedro,
chama, não chama a gente errada. Você acha que Deus errou o endereço? Deu. Você não é um erro de Deus. Aleluia, Jesus. Deus acertou. Deus acertou. Deus não bate em porta errada. Deus bate na porta certa. A Bíblia diz que Jesus convoca Pedro. Qual era o ofício de Pedro, irmão? Então Jesus está chamando alguém que sabia lidar com a arte da pesca. Aleluia. Você acha que Deus se enganou a teu respeito? É você mesmo. Deus não se enganou. Talvez você está fazendo uma autoanálise da tua vida e você está desacreditado de você mesmo. Eu acho que Deus se enganou comigo. Só que Ele manda te dizer, Ele não está enganado, é você mesmo. Deus não chama a gente errada, Deus chama a gente certa. E a pessoa certa está aqui sentada ouvindo a palavra dEle. É você, Amasso e mas olha a palavra. Jesus fala, Pedro, vai ao mar. Jesus deu o endereço do local aonde Pedro tinha que ir. Ou seja, Jesus estava dando tudo mastigado. Vai ao mar. Só que me chama a atenção uma coisa. Pedro, ele era pescador de rede. E todo pescador que pesca com rede tem que ter barco e rede. Só que agora Jesus estava mandando ele pescar, fazer o que ele sabia fazer. Só que agora a ferramenta ia ser outra. Não ia ser rede. Pedro ia pescar com um pedaço de madeira, na ponta uma linha com anzol. Olha aqui para mim. E Jesus ia mandar Pedro pescar naquele mesmo lugar que um dia Pedro estava pescando. Só que Pedro ia com outra ferramenta. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente aqui dentro que Deus trocou a ferramenta nas tuas mãos. Deus tirou a rede e te deu só um pedacinho de madeira com uma ponta de linha na ponta e um anzol. E olha aqui para mim. Mas uma coisa eu vejo. Quem via Pedro chegar naquele mar, via Pedro chegar com rede, agora está vendo esse mesmo Pedro no mesmo mar, com um pedaço de madeira na ponta do mar, pescando. Quantos quem tem promessa de Deus? Você quer que a promessa de Deus se cumpra? Só que eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que toda promessa de Deus que Ele faz, uma das coisas que a própria promessa cria é expor eu e você? Você tem medo de ser exposto? Tem pessoa que quer ver que Deus cumpra a promessa, mas ele tem medo do que os outros irão pensar dele se ele fazer tal coisa. Tem medo que os outros vão achar se ele estiver lá na beira do mar com outros no meio da mão. Vou te provar. Deus falou, Noé, vai chover, faz um barco. Só que quando se vai construir um barco de porte pequeno, você pode fazer em qualquer lugar. Mas o tamanho do barco que Deus está mandando Noé fazer, geralmente tem que ser feito à beira-mar. E aonde Noé estava a milhas de distância do mar. Irmão, a promessa de Deus estava colocando Noé no ridículo. Quem visse Noé fazendo aquele barco enorme, caçoava. Deixa eu te falar. Você tem medo da boca dos outros? Você tem medo de ser julgado ou pré-julgado? Eu estou na Bíblia. Deus falou, Abraão, você vai ser pai. Deus deixou o tempo passar. Sabe com quantos anos o homem foi ser pai? 100 anos. Vai falar com o médico hoje que uma mulher de 90 anos e um
um homem de 100 anos geraram. Vai falar, isso daí é loucura, isso daí não existe. Você tem medo do que os outros podem falar de você? Tem medo? Porque eu vou te dizer uma coisa, parece que a promessa de Deus às vezes nos coloca no ridículo. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu na minha vida. Eu também tinha uma dívida para pagar, e essa dívida tinha que ser paga no outro dia. Eu falei, Jesus, o homem lá sabe que eu sou teu servo, se eu não pagar, como vai ficar o Senhor nesse negócio? Eu já botei Deus no negócio. Eu fui para a igreja, no caminho eu andando a pé, terno, com a Bíblia na mão, tinha um carro todo acabado, sem pneu, enferrujado. Deus falou, para e abaixa. Aí eu falei, para quê? Deus falou, para, abaixa e olha debaixo do carro. E eu falei, Deus, para quê? Deus falou, olha, irmão, só deu eu uma avenida de trânsito, de muita gente passando, eu de joelho abaixar debaixo de um carro velho. Só que quando eu abaixei, tinha um plaquete de dinheiro assim, em notas novas lá embaixo. Eu peguei e comecei a contar. Cheguei na igreja falando línguas estranhas. Sabe por quê? Tinha quantidade da dívida que eu tinha que pagar. Mas olha aqui para mim. Às vezes nós não vemos promessas de Deus se cumprir, não porque Deus não quer cumprir, é porque nós temos medo do que os outros vão pensar. Nós temos medo da boca dos outros. Se eu fazer isso, o que a minha família vai achar? Irmão, você está preocupado com o que os outros estão pensando, ou você está preocupado com o que Deus está falando? Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe que diz um texto, se eu não me engano, em Isaías 1,19: se ouvirdes, se quiseres, provarei o melhor dessa terra. Aleluia, Jesus. Se ouvirdes. Você tem medo do que os outros possam falar de você? Sabe o que eu penso, irmão? Quando Pedro estava na beira do mar, e as pessoas que eram acostumadas a ver ele pescar com barco e com rede, podia estar falando, será que faliu? Depois que começou a andar com Nazareno, cadê a rede? Cadê o barco? Será que está no fundo do poço? Irmão, só que eu penso Glória a Deus. que Pedro não parava para pensar no que os outros estavam pensando. E deixa eu te falar outra coisa. Você sabia que Deus faz questão de deixar as pessoas nos julgar, nos pré-julgar? Sabe para quê? Para que Deus possa mostrar para mim, porque Deus já sabe de tudo, no que eu estou preso, no que os outros estão falando, ou se é na promessa dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há um ditado que fala por aí: tem gente que é que nem piolho, só anda pela cabeça dos outros. Você vai parar de agir como Deus mandou porque alguém está questionando este modo de agir? Você vai desistir? Sabe o que eu penso, irmão? Pedro estava sendo exposto ali, as pessoas estavam julgando, mas eu penso que ele se alimentava com uma coisa. Aquilo que ele se alimentava era isso. Ele falou que eu vou pescar um peixe que eu nunca peguei, eu vou pescar. Ele falou, está por aqui, eu vou pegar esse peixe. Você sabia que Deus quer que você pegue algo que até agora você ainda não pegou? Camaço enterrava xambaramassa. Só que eu vejo outra coisa. Ele ia pescar, mas o jeito era diferente. Pescar de rede, o pescador vai lá, lança a rede e vai embora. Mas pescar de vara não. Pescar de vara requer presença.
Tem pessoa que quer ver resultado, mas não quer estar presente. Deus nunca fala com ausente. Deus nunca age com ausente. Deus só age com presente. Você está aqui nessa noite? Se você vê o histórico de Pedro, parece que Pedro era aquele afobado. Irmãos, só que eu vejo uma coisa: não é porque Jesus falou que ele ia pegar, eu penso que ele não foi lá e automaticamente ele pegou. Sabe o que eu penso? Eu penso que Jesus, ou aquela condição, provou a paciência de Pedro. Tem hora que o processo demora, né, irmão? Tem hora que a coisa demora. Só que eu vou te dizer, você vai fazer o quê? Vai desistir ou vai ficar esperando o bendito peixe? Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Fala pro teu irmão, não sai não. Sai não. Espera um pouquinho de tempo. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Tem gente que só falta isso daqui para um grande acontecimento. Espera, irmão, espera. Mas escuta, eu penso que demorou o processo. Eu quero te dizer, não é porque Deus fala que vai acontecer amanhã. Tem hora que Deus fala agora, vai demorar um pouquinho. E nessa demora Deus fica me observando e te observando, para saber que tipo de reação você vai tomar, para saber no que você está firmado, na opinião dos outros ou na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai andar por aquilo que os outros estão falando? Ou você vai caminhar naquilo que Jesus está falando? Glória a Deus. Olha aqui para mim, irmão. Quando se pesca de rede, quando puxa, tem da sorte, mas a vara não. Quando fisga, na ponta da vara, começa a dar um sinal que alguma coisa pegou. Sintomas que pegou alguma coisa. Olha para mim aqui. Eu sei que Deus fez promessa para você. Existe promessa de Deus, que é a promessa, que se essa vier, vai mudar não só a tua vida, mas vai mudar a vida da tua casa. Deixa eu vou mais longe, irmão. Você sabia que Deus tem bênção, que é capaz de mudar você, mudar a tua casa, mudar o bairro, mudar a região, mudar por onde você passar. Tem bênção que é assim. Eu vou tirar eu estava lá nos Estados Unidos. Eu ouvi a história de um homem chamado Jonathan Edwards. Este homem adquiriu uma bênção da parte de Deus, que no tempo em que ele estava vivo era 1874. Só que Deus impregnou nele algo, que esse homem morreu. E por mais que ele morreu, a família dele provou do que estava nele. Ou seja, passou dele para o filho, do filho foi para o outro filho, foi passando. Eu vou te dizer uma coisa: Deus tem bênção que você pode receber, não vai parar em você, os teus filhos vão receber. Os filhos dos teus filhos vão receber. Os filhos dos teus filhos vão receber. Não vai acabar. Mas olha aqui para mim. Jesus só falou para Pedro: depois que você pegar, abre a boca, tira lá dentro uma moeda. O que me chama a atenção aqui, irmão, é que Jesus não especificou o que ele ia pegar. Se você observar, a moeda que se pagava o imposto era de dracma. A de dracma era cunhada como lata, uma moeda que tinha um preço irrisório. Só que Jesus não falou para Pedro que
não era de dracma, não era dracma, era um stater. O stater, ele era cunhado no ouro. Você não entendeu? Pedro ia pescar ouro. Aleluia. Olha para mim aqui. Só que me chama a atenção o que Jesus falou. E deixa eu te falar uma coisa. E se Deus permitir que você pegue nesta noite uma coisa que você nunca pegou? O que é que você vai fazer depois? Se Deus permitir que nós pegue algo que vai mudar toda a trajetória da nossa vida, o que é que você vai fazer depois? Sabe o que Jesus falou aqui? Pedro, você vai pegar, mas depois que você pegar, você vai pagar a minha dívida e depois a tua. Aleluia. Só que eu vou falar uma coisa. Você pensa que Deus se engana? Você sabia que Deus deixa muita gente pegar? E Ele bem sabe que quando a pessoa pegar, a pessoa vai desaparecer com aquilo que é até de Deus. Irmão, Deus sabe que se Ele mudar a história da tua vida, Ele sabe se você vai ficar ou não. Deus sabe que se Ele adiantar a tua vida, Ele sabe se você vai continuar tendo glória ou se não vai. Quem não sabe é você. Mas mesmo assim Ele permite que você pegue. Mas a resposta é essa: nas tuas mãos vai estar. Primeiramente você vai pagar a minha e depois a tua. Você lembra que Jesus falou? Buscai o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha para mim aqui, só um minutinho só. Sabe o que eu vejo aqui? Que além de Pedro pagar dele, Pedro ia ser mantenedor da obra de Deus. Eu vejo que mantenedor da obra de Deus não é dizimista. Você sabia que Deus quer levantar mantenedor dentro da casa dele? Glória a Jesus. O dizimista dá 10%, mas o mantenedor vai mais adiante. Glória a Jesus. Irmão, eu conheço pessoas que para eles tanto faz dar um carro como dar uma casa. É gente que é mantenedor. Glória a Deus. Olha para mim aqui. Eu não sei se eu vou voltar aqui, mas você sabia que tem pessoas aqui dentro que Deus vai levantar? Glória a Jesus. A tua vida pode estar no fundo do poço, mas eu estou falando do Deus que é dono do ouro e o dono da prata. Glória a Jesus. Eu ouvi um testemunho. Escuta, pastor que foi pregar no interior, fez 3 dias de pregação. No último dia foi o dia de tirar a oferta. Acabou o culto, uma senhora apareceu e falou: pastor, agora eu quero dar minha oferta. Não quis dar lá dentro porque eu fiquei meio acanhada. Eu quero te dar agora R$1. Ele falou: não precisa, fica com o teu R$1 que Deus já nos abençoou. A mulher pegou e foi embora. Só que no hotel o pastor sonhou. Ele sonhou que estava num lugar, uma senhora numa terra seca, cavando e não colhendo nada. E um anjo falava: sabe por que ela não colhe? É tua culpa. O homem acordou com a mulher na mente dele. E ele foi atrás do pastor e falou: pastor, uma mulher me procurou ontem, ela é desse jeito, ele deu as características dela. O pastor falou: vamos lá. A mulher morava no meio do mato, uma chopana.
O pastor chegou já gritando: me dá meu R$1. A mulher falou: pastor, já não tenho R$1, eu comprei um pãozinho, eu tenho 70 centavos. Ele falou: serve. Irmão, Deus abençoou tanto a vida daquela mulher, que aquela mulher se tornou a mantenedora da obra de Deus lá. Olha aqui para mim, tem gente aqui dentro que Deus vai permitir que você pegue algo que vai mudar a tua vida. Eu vou falar uma coisa para o Senhor: Deus é mais do que família, Deus é mais do que amigo, e é Deus que está construindo uma nova história na tua vida. Deus sabe por onde entrou, o que estragou, e eu vejo que Deus ainda está controlando algumas coisas para manter na tua mão. O Senhor vai te dizer: diga para Ele que por esses dias eu vou dar um sinal na terra. Diga para Ele que eu vou entrar em sociedade com Ele, em um negócio. Diga para Ele que eu vou fazer o nome dele aparecer em um lugar, que Ele vai falar que é Deus que fez tudo isso. Através do socorro da parte de Deus na tua vida, o Senhor vai dizer: diga para Ele que os outros não vão ter motivo de falar, porque eu vejo Deus mudando uma página, uma história nova acontecendo, porque Deus vai ser glorificado na tua vida, na tua história. Mas olha para mim aqui. Depois que pegou, ele teve que voltar para aquele mesmo lugar que ele tinha ouvido aquela mensagem: você vai pescar. Vamos se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero falar para essa mulher aqui. Faz assim com a tua mão, você. O Senhor te escolheu no meio da tua família, da tua casa. Eu vejo lágrimas e você contando uma história, e Deus vai te dizer: diga para ela que eu começo e eu termino. Eu vejo ainda Deus mudando algumas coisas na tua família. Vai haver um despertamento no coração de alguém, e vai ser não do jeito que a pessoa pensa, mas do jeito que Deus quer. O Senhor manda lhe dizer que Ele conhece os teus dias e os teus momentos. Ele manda lhe falar: diga para ela que eu conheço aonde está a casa dela. Diga para ela que eu vou lá dentro da casa dela. Eu vou acordar alguém, e vai ser do meu jeito, e meu nome vai ser glorificado, diz o Senhor. Olha aqui para mim. Eu sei que Jesus. Aleluia. Eu sei o quanto Deus faz. Eu sei que essa palavra aqui já está direcionada a algumas pessoas que estão aqui. Aleluia, Jesus. E quem sabe ele não está sentado do teu lado. Aleluia, Jesus. Quem sabe? Tem pessoas aqui que a história vai mudar. Mas olha aqui para mim. Não fuja com aquilo que Deus vai te dar. Aleluia, Jesus. Deus não vai deixar que você pegue só para te condicionar para você mesmo. Mas Deus vai deixar que você pegue para que através de você outras pessoas também sejam abençoadas. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor
manda lhe dizer que Ele está ouvindo a tua oração. A tua família já está na mão de Deus. Só que eu vi a senhora levando um peso grande sobre as suas costas. E Deus manda lhe dizer que nesse peso Ele é teu companheiro. E o Senhor manda lhe falar que ainda falta algum caminho para ser traçado e feito. Só que neste caminho, Deus manda lhe dizer, diga para ela que eu ungi as mãos dela. Diga para ela que se ela correr para aquilo que é meu, eu vou correr para aquilo que é dela. Diga para ela que se ela visitar outras casas, eu vou visitar a casa dela. Diga para ela que se ela falar de mim naquela casa, eu vou falar dentro da casa dela. O Senhor vai ser glorificado. Havia um círculo e era colocado no teu peito, e eu via que aquilo tinha autoridade, e era Deus que colocava no teu peito, e eu via que Deus te posicionava, e eu via que você exercia um cargo de autoridade, e eu via como um escudo que te defendia e que te protegia. E Deus pode dizer, diga para ele que eu sei o que é dele, sei aonde está, e não vai ficar na mão dos outros. Ninguém vai vir na tua mão, ninguém vai ficar manipulando e nem colocando impedimento para que você possa avançar. Eu vejo Deus entrando em um lugar, e nesse lugar que Deus vai entrar, Deus vai ser ao teu favor, porque eu vejo a Deus mudando de lugar, e eu vejo o tribunal, e Deus ficando no tribunal, porque é Deus que vai bater o martelo ao teu favor. Como você está? Talvez você já está assim, pronto para se decidir, jogar por terra e abrir mão do que Deus falou, sair do lugar que Deus te posicionou, mas não vai não. Quem sabe não vai ser a partir dessa noite que as coisas começarão a acontecer. Deixa eu profetizar. Não te admire se o teu telefone começar a tocar e te procurar. É Deus. Porque tem gente aqui que Deus vai mudar a história. Eu não sei o tempo. Eu quero mostrar só uma coisa. Eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos da América, que Deus falava que eu ia. Na minha frente tinha um senhor bem trajado, documentado, porque ele tinha uma empresa aqui e tinha uma outra acolá, no caso na América. Ele foi impedido, negaram o visto dele. E eu confesso que quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, se esse homem não vai, olha, diga eu. Se é esse homem não vai, eu não vou. Só que quando chegou minha vez, irmão, sabe o que eu vou te falar? Quando chegar a tua vez, não vai ter como. Porque tua vez vai chegar. O americano fez um monte de interrogação para mim. O homem sabia, ele sabia do mapeamento por onde eu passei. Eu falei, é isso tudo mesmo. Ele chegou, carimbou o meu passaporte e falou, bons negócios. Eu peguei um papel que ele passa e existia um intermediário lá comigo. Quando eu mostrei para ele, ele olhou para mim e falou, quem é você? Falei, sou crente. Falei, por quê? Ele falou assim, porque você recebeu um
vocês de B1 e B2. Ele falou: teu visto é empresarial. Irmã, para quem dormia na rua, na sarjeta, atravessando o continente, com um visto desse, é porque Deus falou: você vai. Só que Deus manda lhe dizer que Ele cuida de passarinho no céu, não vai cuidar da tua casa. Ele manda lhe falar, Ele usa a mão de quem Ele quer para chegar até você. Eu via como Deus construindo algo na tua vida, e isso aí não é algo terreno, é espiritual. Eu via como Deus te abraçando, como um pai abraça um filho. E Deus vai dizer: diga para ele que eu sou o pai dele e eu vou cuidar dele. Eu cuido dele. Eu não te conheço, mas eu estou vendo uma mesa preparada. E eu estou vendo Deus movimentando algumas pessoas para colocar algumas coisas na mesa. E era Deus que está nesse negócio. Sabe por quê? Porque foi Deus que te chamou. Pescar, só quem vai pegar, sai do teu lugar e vem aqui na Gabriel. Eu vou falar uma coisa. No caminho do Evangelho existe muita gente que é falsa. E é duro lidar com os falsos. Dá até desânimo. Só que Deus manda lhe falar uma coisa. Isso já veio até você. Só que em meio a tantas coisas que já aconteceram, existe o de Deus. E o Senhor manda lhe falar uma coisa. Deus já propôs algo no teu coração. E o que Ele propôs é para você ser diferente de muitos que não são. Para você se levantar e buscar Deus mesmo, para você fazer a diferença. Porque eu estou te olhando. Você não vai cantar. Eu vejo o livro aberto na tua frente. Eu vejo a palavra do livro saltando e cantando para você.
Estende as mãos. Eu vou falar uma coisa para você de vermelho. O acordo de Deus não é familiar. O acordo de Deus é você e Deus. Eu vi ainda Deus inverter uma situação na tua vida. O Senhor manda lhe falar, diga para ele que ele não vai morar de favor na casa de ninguém. Diga para ele que eu sou Deus. Diga para ele que eu sempre se perdeu no caminho. Mas diga para ele que eu tenho a porta aberta. Estenda as tuas mãos. Aleluia! Existem condições aqui que é conflitante. Aleluia, Jesus. Que é desafiadora, Senhor. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que estão coadas, mas Tu és o Senhor da nossa vida. Aleluia, Jesus. Deus. Aleluia, Deus. Estenda as Tuas mãos. Aleluia, Jesus. Passa por esse Deus. lugar com a Tua presença. Aleluia, Começa a mudar a causa de pessoas. Glorifica o Teu nome. Fala a Deus. Glória a Deus. Eu só falo isso. Aleluia, Jesus. Eu estou falando isso, só que Deus agora Aleluia, não Deus. quem é. Mas eu estou Glória a vendo um Deus. espaço sendo construído por uma mulher aqui. Aleluia, É uma Jesus. tesoura e alguns instrumentos de cabeleireira. Tem uma mulher aqui que vai receber e vai ser Deus que vai te dar. Aleluia, Jesus. Você vai ter o teu lugar, os teus instrumentos. E eu via que era você que manipulava e mexia tudo, porque tem uma mulher aqui que está sendo abençoada nessa questão. Eu te dou graça por cada vida que tu está. Deus, assim como a tua palavra disse nessa noite, eu sei que o Senhor está indo contra as circunstâncias que estão nas nossas vidas. Senhor, muita coisa boa vai passar a acontecer, porque o Senhor